O próximo aqui é André. André trabalha também no escritório de Recife. E aí vai falar o que a gente tem feito nesse último ano também, né? E o que é que tem de futuro aí pra gente, né? Bom dia, pessoal. Então, eu sou o André, Team Lead de Search na Liferay, e hoje nós vamos falar de busca. A busca por inteligência extraterrestre. Todos conhecem essas antenas da NASA que varrem o espaço em busca de sinais de vida inteligente lá fora. E depois de décadas de pesquisa, finalmente eles encontraram um único sinal. Então, isso é o que ninguém queria que vocês soubessem. O Liferay usa tecnologia extraterrestre para construir o portal. Todo mundo já sabia disso? Então, tá bom, vamos seguir em frente. Vamos ver um pouco de por que busca é tão importante hoje em dia na internet e em aplicações e por que vai ser importante para vocês nos projetos que vocês fizerem com o portal. Bem no início da internet, quando toda a internet cabia em um disco rígido, busca foi inventada principalmente para fazer busca de texto completo em páginas da internet, para localizar páginas e permitir você navegar elas a partir de texto. Mas rapidamente começaram a entender que você podia usar buscas para mais finalidades, além da busca de texto completo. E começaram a aparecer buscas por todo tipo de mídia, todo tipo de documento. Você tem busca por imagem, busca por som, você expande o próprio conceito de busca, permitindo sugerir termos para que o seu usuário busque, adivinhar o que ele quer, fazer buscas em cima das buscas anteriores. Então, o conceito de busca passou a ser uma coisa um pouco mais ambiciosa. E hoje em dia, você tem grandes empresas bilionárias, fazendo a experiência digital, que é o que o Liferay se propõe a ajudar vocês a construir para os seus próprios usuários. É construir aplicações, websites, intranets, em que o seu usuário pode fazer coisas, viver uma experiência que não dá para replicar na vida real. Ele só consegue fazer as coisas que ele consegue fazer usando a experiência digital. Então, você tem empresas, você tem websites onde é muito difícil você estabelecer onde é que termina a busca e começa a regra de negócio. A busca se tornou uma coisa inerente ao negócio, inerente à experiência do seu usuário. E isso é algo que vocês também podem atingir nas aplicações, nos sites, nos portais que vocês construírem com o Liferay. Mas, para isso, a gente precisa entender como funcionam as buscas. Eu sei que, para alguns de vocês, as buscas são algo que vocês só têm conhecimento em exposição breve. Eu vou tentar passar aqui os conceitos fundamentais para a gente nivelar e poder discutir o que é que o portal oferece de interessante em buscas. Então, por dentro de um mecanismo de busca, os conceitos são muito elementares. O mecanismo de busca tem o índice, aonde você quer guardar os seus documentos que você quer buscar. Para conseguir encontrá-los, você guarda, divide os documentos em campos, manda o conteúdo desses campos para os documentos que vão para o índice. Ou seja, você tem um banco de dados relacional. Não, garanto que as similaridades terminam aqui. Apesar de você fazer isso com o banco de dados relacional, a maneira como você interage com um mecanismo de busca é muito diferente. A começar pela maneira como você guarda as informações dentro do Search Engine. Você tem acesso a maneiras muito expressivas de colocar o seu dado, maneiras muito estruturadas. O que a gente está vendo aqui é uma API REST do Elasticsearch. Eu vou falar mais dele logo mais. Você tem a maneira básica de mandar campos e valores como você faria no banco de dados tradicional, relacional ou NoSQL, mas aqui com o JSON você já pode começar a fazer uns documentos ad hoc, ou seja, você não precisa estabelecer o esquema do documento a priori, você pode deixar que o Search Engine adivinhe o esquema à medida que você inclui o dado, e você também pode colocar documentos aninhados em documentos, você pode colocar campos com múltiplos valores, com arrays,
Então, por aí você já começa a experimentar um pouco do poder maior que você tem para armazenar sua informação em um mecanismo de busca. E as consultas também são muito expressivas. Você consegue consultar com uma maneira bem simples, por exemplo, aqui essa primeira é uma mera URL que você pode colocar no seu web browser e receber um resultado em JSON, nessa API REST, ou você pode mandar payloads em JSON com consultas estruturadas, complexas, com vários campos, com combinações, e receber de volta resultados igualmente estruturados em forma de JSON, com todas as características que eu falei antes, documentos aninhados, campos em forma de array. A flexibilidade é muito grande. Mas aonde realmente os mecanismos de busca se distinguem, como todos sabem, é na busca de texto completo. Busca de texto completo permite que você localize informação que tenha um match parcial, ordenado por score. Então, você não precisa necessariamente que todos os termos que você procurou sejam encontrados. Pode ser encontrados alguns e o número que ordena permite que você mostre para o seu usuário os resultados que são mais importantes baseado naquilo que ele gostaria de encontrar. A maneira como você vai fazer esse match também é muito flexível. Dado um texto comprido que você deseja armazenar no Search Engine, você pode usar dúzias de analisadores que vão efetivamente quebrar esse texto em pedaços, de maneira que as palavras que o seu usuário procura numa busca de texto completo casem ou não com cada um dos documentos. Então, dependendo das suas necessidades, na sua aplicação, você pode adotar analisadores simples que quebram em espaço em branco os termos que depois você quer casar com a busca do seu usuário, ou você pode ter analisadores muito complexos, por exemplo, analisadores de linguagem, de idioma, que vão pegar uma frase arbitrária escrita em português e vão extrair só as raízes de cada palavra para armazenar no Search Engine, de maneira que mais tarde aconteça um efeito Google em que você procura por uma palavra e ele te retorna textos com palavras variantes baseadas na raiz da palavra que você digitou. Então, os analisadores eles servem principalmente para campos de texto, mas você também consegue fazer match com vários tipos de campo que você pode mapear, pode colocar no esquema do seu Search Engine. Você pode ter campos de vários tipos, inteiro, booleano, data. Você pode até mesmo ter campos de texto que não são analisados, quando você não quer fazer uma busca de texto completo, quando você quer fazer um match exato ou por parte do texto, e escolher combinações de analisadores, tokenizadores de como vai quebrar a palavra, filtros para transformar o texto de cada palavra. É uma flexibilidade muito grande para você depois conseguir fazer consultas e analítica em cima dos resultados. Necessariamente você vai acabar chegando a um ponto de complexidade e funcionalidade na sua aplicação onde você vai querer fazer agregações que são como o group by que você faria com SQL, só que com muitos tipos de agregações e cálculos diferentes. Aqui a gente está vendo um exemplo de uma agregação por média que permite consultar todos os funcionários que têm um certo sobrenome e organizar agrupados por interesse e pegando a idade média em cada um dos resultados retornados. Isso tudo sendo calculado dentro do Search Engine e, diferente de uma cláusula where clássica de SQL, você pode aninhar essas agregações uma dentro da outra e combiná-las com muito mais flexibilidade. Então, hoje em dia, para obter resultados sofisticados, é bem mais interessante você mandar para o Search Engine e trabalhar em cima do que estiver lá, em vez de simplesmente com o banco de dados. Então, esses são os conceitos essenciais de busca em geral. Dentro da plataforma Liferay, a gente disponibiliza isso para vocês na forma da nossa infraestrutura de busca. A nossa arquitetura de busca é muito simples.
De um lado, você tem no portal os assets com que vocês trabalham no dia a dia, web content, message boards, wiki pages. E do outro lado, você tem o Search Engine, que expliquei anteriormente, índices, documentos, análise, e você quer poder indexar os assets, sejam os assets do portal, sejam os próprios assets que vocês escrevem em suas aplicações como parte do portal. Isso passa pela nossa infraestrutura de busca, as nossas APIs de busca, para que vocês possam mandar o conteúdo para ele ser indexado. Então, é aqui que a mágica acontece. Bom, eu ouvi alguém falar ontem que uma trilha tech que não tem uma montanha de código não é uma trilha tech. Então, eu trouxe muito código para vocês ficarem bem felizes, mas vocês não precisam ler todo o código agora, tá? Vocês podem baixar os slides depois, sem problema. Vou passar o essencial. Ponto de partida da arquitetura de busca, da infraestrutura de busca dentro do portal, código-fonte que vocês podem vir a ter contato, desenvolvendo as suas próprias experiências digitais que envolvem busca. Nosso ponto de partida é o Search Engine. É uma interface que a gente tem várias implementações diferentes. No Liferay 6 a gente tem o Lucene Search Engine, Solar Search Engine. No Liferay 7 nós vamos ter o Elasticsearch Search Engine. Vocês não precisam saber a implementação que está sendo usada por baixo, se vocês utilizam a interface genérica. Para cada uma das implementações, a Liferay cuida de preparar os arquivos de mapeamento para os assets do portal. Então aqui à esquerda é um exemplo. Se vocês tiverem sorte, nunca vão precisar ter que mexer com essas coisas diretamente. Mas aqui a gente tem um exemplo de arquivo de mapeamento para a implementação Elasticsearch e do outro lado o arquivo de mapeamento para a implementação em Solar, que provavelmente muitos de vocês têm que editar para implementar as suas aplicações. Já falarei um pouco mais sobre isso. Para transformar um dos seus assets em um documento no índice, você vai passar por duas interfaces que o portal oferece na API. A interface Indexer e a interface Document. A sua implementação de Indexer, para cada asset você vai ter um Indexer. Aqui é um fragmento do Journal Article Indexer, do nosso framework de Web Content. Ele implementa o Indexer, então com métodos como do getDocument, a gente extrai os campos desejados do asset e constrói um objeto do tipo document, assim, transferindo o valor, fazendo transformações em nível de portal, decidindo qual o tipo de informação que você quer indexar, se você quer que aquilo seja indexado como data, como texto completo, como texto do tipo não analisado, sem transformação. É aqui onde você implementa. E a interface Document, ela é uma das interfaces mais compridas da nossa API. Você consegue realmente modelar bem o seu documento antes de mandar ele para os mapeamentos do Search Engine. E na outra ponta do processo, na caixinha de busca do Search Portlet ou da sua aplicação, para você pegar o que o usuário digitou e transformar isso numa query, num filtro que vai para o Search Engine, você tem também na interface Indexer que você vai implementar métodos como PostProcess Search Query ou PostProcess Context Boolean Filter para você construir uma query e um filtro adicionando critérios programaticamente com API de, dadas as palavras digitadas pelo usuário, os campos do seu próprio objeto que você quer que também sejam buscados, assim como os objetos que já fazem parte do portal. Então, essencialmente, essas são as APIs de busca que o portal te oferece. E aqui alguns tipos de consultas e filtros que o Search Engine oferece e a gente repassa para vocês em forma de API. Vocês podem ter queries e filtros para casar um termo exato com um campo, ou através de um wildcard, ou através de uma faixa. Você pode ter dois valores, me dê todos os documentos que estão dentro desta faixa de critério,
uma string complexa, se você quiser utilizar a própria sintaxe do Lucene para queries, para fazer realmente alguma coisa muitíssimo sofisticada em uma busca específica, e queries que combinam vários outros tipos de query. Então, você pensa em escrever uma cláusula where muito complexa, no mundo dos mecanismos de busca, você vai fazer uma Boolean query estruturada, dizendo os critérios que você quer que estejam, quer que não estejam, ou podem estar. Se estiverem, aumente o score do resultado. Isso tudo é o Search Engine que implementa e a gente repassa na nossa API. Para fazer a comunicação final com o mecanismo de busca, a gente transforma as queries e os filtros em API do próprio mecanismo de busca. Por exemplo, a API do Elasticsearch, que tem um cliente Java, tem uma API Java fornecida por eles. Nós pegamos os objetos, as interfaces que vocês passarem, como Query Filter, e transformamos para a API do Search Engine, enviamos para o Search Engine e assim obtemos os resultados dele, que transformamos em documentos e devolvemos para o portal para exibir nos resultados. E assim fecha-se o círculo. Dominando isso, vocês podem fazer muitas aplicações bem interessantes envolvendo busca já no Liferay 6. E então, agora no ano que vem, ao sair o Liferay 7, vocês terão acesso a ainda mais recursos interessantíssimos que vale a pena explorar. As novidades que a gente está trazendo no Liferay 7 em Search são muitas. A começar, o Lucene vai acabar. O Lucene vai deixar de ser o mecanismo de busca default do portal. Na verdade, nós já deletamos todo o código referente a Lucene do master. E estamos colocando o Elasticsearch em seu lugar. Mas não temam, porque o Elasticsearch é totalmente baseado em Lucene, o que significa que o skill set de vocês não vai ser desperdiçado. Pelo menos o meu não foi. No Liferay 6, vocês também devem estar bem cientes de que a única maneira de você fazer um cluster de busca remoto, para quem realmente tem que levar a busca a sério e fazer coisas escaláveis, era com o Solr. As boas notícias é que no 7 você vai poder usar também o Elasticsearch, que é extremamente escalável, como o próprio nome diz. Então vocês vão poder empregar o mesmo skill set em aplicações simples, clusters simples de portal com Elasticsearch embutido, ou para aplicações complexas de busca que precisam que o cluster seja externo. Mas a gente vai manter o Solr, tá? Continua suportado, vocês podem fazer uma transição gradual ou não fazê-la, mas eu recomendo fazer. Já vou mostrar que o Elasticsearch é muito bom. Então, o Solr era o Solr 4, agora vai ser o Solr 5. Temos suporte também ao Solr Cloud. E muitos novos tipos de consultas, filtros e alguns recursos bem legais para os subscribers Enterprise, que eu vou mostrar já já. Novos tipos de consultas. Consulta de texto livre, onde o Search Engine faz um best effort para casar com o máximo de resultados baseado no que está sendo procurado. Queries do tipo more like this, que é muito solicitada e a gente finalmente vai disponibilizar, pegar os resultados anteriores e trazer resultados parecidos com aqueles. Queries do tipo thisMax, quando você quer que ou um ou outro campo sejam suficientes para dar a relevância. Queries fuzzy, onde os termos de busca que o usuário digitou são embaralhados para trazer mais resultados ainda baseado no que foi digitado. São muitos tipos de queries que ampliam a possibilidade de fazer aplicações sofisticadas. E novos filtros também. Não apenas filtros simples, como de termos ou de prefixo, mas também filtros que você consegue transformar qualquer query com que você trabalhava num filtro. Eu acho que eu não expliquei a diferença entre uma query e um filtro. A query, ela tem o score de relevância. Então, você consegue ordenar pela importância do resultado para o usuário. Mas o filtro, você sacrifica o score
por um resultado que é booleano, verdadeiro ou falso, o que permite você conseguir grandes ganhos de performance com o caching dos resultados no nível do próprio Search Engine. Então, para consultas que se repetem muito e não faz diferença você mostrar para o usuário ordenado por importância, filtro é bem mais interessante de trabalhar do que query. E com o Query Filter você pode transformar qualquer query que você possuía em um filtro para fazer cachear. Também muito solicitados filtros para geolocation. Então, finalmente, vocês vão poder ver todos os simpósios Liferay que estão a 100 metros de distância do teu telefone celular, ou de 100 a 200 metros, ou num quadrado de 1 quilômetro quadrado ao redor do seu celular, ou em toda a região da Paulista, com os vários filtros disponíveis. De fato, a gente estava fazendo alguns laboratórios, eu trouxe alguns screenshots para vocês, uma busca de dados da Prefeitura de Boston, onde eu posso procurar todas as solicitações de reparo de bueiro que ocorreram em um certo ano, plotadas no mapa, e aqui com uma faceta, vocês devem conhecer as facetas, de 0 a 10 metros, 10 a 500 metros, 500 metros a 1 quilômetro, com a contagem de resultados encontrados no portal. Aqui são journal articles do portal, sendo localizados por geolocation point e agrupados pela distância em relação ao centro de Boston. Aí eu posso escolher uma única faceta de 5 a 10 quilômetros e mostrar só os resultados que estão dentro daquela faixa. Você vê que o centro de Boston fica mais ou menos aqui e esses resultados estão formando um círculo ao redor dele. A gente conseguiu fazer o highlighting aparecer dentro do próprio Google Maps. E aqui, para provar que não estou mentindo, um bueiro. Ok. Seguindo em frente, outra coisa que sempre foi muito pedido para a gente foi boost por campo no resultado. Então, finalmente, vocês vão poder mostrar primeiro os documentos que têm a palavra no título, em vez do corpo do documento. E muitas agregações interessantíssimas, Top Hits, que permite você procurar as conferências que têm uma certa palavra no nome, e dentro de cada conferência, qual foi a palestra que teve mais participantes. Isso tudo, antes você tinha que fazer uma consulta e depois calcular resultado por resultado do lado do cliente, agora você pode mandar para ser calculado tudo dentro do nível do Search Engine. E estatísticas, muitas estatísticas estendidas para calcular os seus documentos, como média, máximo, mínimo, soma, desvio padrão, também no nível do próprio Search Engine, sem ocupar o seu portal. Modularização com o SDI, que alguns de vocês devem ter visto a gente falar desse assunto no ano passado, no simpósio da Liferay do ano passado. Modularização continua a todo vapor e todo o portal vai ser orientado ao SDI. Isso trouxe muitas vantagens para a gente na área de Search Engine. A implementação de Elasticsearch, ela própria vai ser um plugin, então a gente pode atualizar o Search Engine com melhorias, acompanhar a versão do Elasticsearch a parte do core do portal, não vai precisar mandar um patch para o core do portal, pode fazer o upgrade do Search Engine isoladamente. E como o OSDI te permite fazer pontos de extensão dos pontos de extensão, a gente vai trazer vários pontos de extensão bem legais no Search Engine, para você poder fazer fine tuning contribuindo settings no nível do cluster ou no nível do índice e o que vai interessar mais em nível de analisadores e mapeamentos. Então você vai poder definir que analisadores, que tipos de campos você quer para a sua aplicação, para os seus objetos, sem precisar editar o arquivo de configuração do Elasticsearch que tem os mapeamentos. Mas é só se você estiver usando o Elasticsearch. Quem está usando o Sola, desculpe, vocês vão ter que continuar editando o esquema XML. Então vamos falar mais do Elasticsearch, que agora a Liferay é uma parceira OEM da Elastic. Com isso a gente tem acesso a muita coisa e essas coisas vão passar para vocês também. Por que a escolha do Elasticsearch? É o estado da arte hoje no mundo do Java em search engines baseados no Lucene.
ele é construído pensando em aplicações modernas, é um Search Engine escrito para aplicações modernas. O próprio nome diz, ele já, por design, é distribuído e clusterizável, assim, no instante. Multitenancy tem um ótimo suporte e tem várias ferramentas de monitoria que a gente também vai passar para os nossos assinantes. Também para desenvolvedores, para techs, ele é muito bom. É open source, como o portal, então muitas soluções você consegue encontrar lendo o código-fonte diretamente, mas a documentação deles também é uma das melhores que eu já vi, extremamente completa. Ele tem um efeito de funcionar de primeira que poucas vezes você vê. Assim, para você subir um cluster de busca com Elasticsearch, você simplesmente roda ele na linha de comando 20 vezes. Escreve Elasticsearch 20 vezes seguidas e você tem um cluster de 20 nodes, sem nenhuma configuração prévia. Porque a maioria das configurações que você quiser fazer, você pode fazer programaticamente, atualizando as opções em tempo real. E é assim que o portal interage com o Elasticsearch na versão 7. Ele tem API REST com JSON para você fazer consultas, para consultar a saúde do cluster, para fazer tarefas administrativas, tudo. Mas também tem uma ótima API cliente Java e ele gera um JSON bem legal e bonito para você usar nas apresentações de simpósio. O modelo de cluster de busca no Liferay 7 vai mudar. Vai continuar funcionando o modelo que vocês veem à direita, em modo desenvolvimento, em que para cada portal que você sobe já tem um Search Engine embutido. Funcionava assim com o Lucene. Uma diferença que a gente vai ter no Liferay 7 é que agora a gente não administra mais o cluster do Lucene, porque o Lucene ele não é clusterizado. Então a gente usava o Cluster Link para simular um cluster de Lucenes. Agora, o próprio Elasticsearch ele já se clusteriza sozinho. Então isso tira o overhead do lado do portal e deixa que esse overhead fique otimizado com o que o próprio Search Engine sabe fazer melhor, que é escalar. Mas para o ambiente de produção, a configuração recomendada vai ser subir um cluster de busca separado do portal. Pense no banco de dados o efeito HSQLDB versus MySQL. Você quer usar o HSQLDB para fazer teste drive do portal, mas se você vai para a produção, você não vai colocar o HSQLDB, você vai querer colocar o MySQL separado. Esse princípio vale para o mecanismo de busca também. O Elasticsearch, como produto muito maduro, ele já utiliza vários tipos de configurações, ele já tem o tuning próprio, com argumentos de JVM diferentes, que não casam com um outro produto, que no caso é o portal. O que a gente faz no portal de configuração e fine tuning pode ferir a performance do mecanismo de busca do mesmo jeito que feriria um banco de dados embutido. Por isso a gente vai recomendar que em ambiente de produção ele seja standalone. De fato, o suporte oficial da Elastic não suporta modo embutido. Então, a Liferay também vai suportar no ambiente de produção somente o mecanismo de busca em modo standalone, que, como eu falei antes, é muito simples de subir. É uma linha de comando. Essa característica do Search Engine ser independente dá uma facilidade de tunar o Search Engine como nunca antes. Diferente do Lucene e do Sola, no Elasticsearch você pode dizer o tipo de nó que você quer usar. Então você pode ter uma grande quantidade de nós para executar consultas e uma pequena quantidade de nós para fazer a gravação de dados. Muitos nós para fazer réplicas, se você quiser redundância. É bem interessante a flexibilidade que ele tem para que você possa ajustar o poder do seu cluster de busca à necessidade da sua aplicação. E para assinantes Enterprise, a gente tem ótimos extras que a Elastic nos oferece e a gente vai poder repassar para vocês. Para começar, camada de segurança em cima do seu cluster.
Você não vai precisar, se você se preocupa com a segurança dos dados no seu cluster de busca, não vai precisar ter uma solução à parte ao redor do cluster, um proxy, autenticação. Você vai ter acesso ao Shield, que é o produto comercial da Elastic, para a segurança de cluster de busca. Você vai poder proteger o seu cluster do índice Liferay com login e senha, fazer filtragem por IP para restringir que somente os que vão poder acessar o índice de busca é o seu cluster do portal. Como é um plugin do Elasticsearch, é só instalar e já funciona, não necessita configuração de nenhuma solução externa, e é tudo criptografado, com SSL e TLS, para que tanto o tráfego dentro do cluster quanto o tráfego das instâncias do portal para o cluster seja criptografado. Também, monitoria de cluster é uma novidade que nós vamos ter, a monitoria gráfica com o Marvel, outro produto da Elastic. Com o Marvel, você pode monitorar os nodes que estão entrando e saindo do seu índice de busca. É uma das razões pelas quais você consegue facilmente fazer clusters de 20 ou 100 nós e administrar com facilidade. Você pode monitorar uso de memória, uso de CPU, quantidade de documentos que estão entrando, quantidade de consultas que estão sendo realizadas, quando um certo nó cai e era um nó de réplica e o cluster entra em estado amarelo, ou um nó que era de dados cai e ele entra em estado vermelho. Você pode monitorar isso tudo instantaneamente com o Marvel e você vai poder fazer isso dentro do portal. A gente vai oferecer um portlet de monitoria de cluster contendo o Marvel para você poder fazer a monitoria do cluster, do índice do portal, dentro do próprio portal. E como toda essa parte gráfica é feita no Marvel usando o próprio produto da Elastic, que é o Kibana, que é a ferramenta de visualização que eles produzem e fornecem, você pode, finalmente, fazer muitos tipos de gráficos e visualizações em cima dos dados que você tiver nos índices do portal ou outros índices relevantes que vocês venham a construir a partir de dados do portal. Vocês vão poder fazer visualizações complexas com drill down, utilizando o Kibana, que já vem como parte desse pacote. Então, hoje em dia, um termo que está sendo cada vez mais usado é o Big Data, é o Data Science, é uma coisa que cada vez mais aplicações sofisticadas estão se interessando em fazer, estão se preocupando em fazer. São ferramentas desse tipo que habilitam você conseguir fazer Data Science dentro da sua organização. E agora, com o Liferay 7, você também vai ter as ferramentas para poder fazer. Então, muito obrigado por terem vindo. Qualquer coisa que quiserem perguntar, por favor. Boa noite.